Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática aplicada à administração. Aqui, professor Wellington Galindo, e vamos iniciar o nosso curso de matemática aplicada e vamos estar abordando o assunto de função do segundo grau, mais conhecida como função quadrática, e esta aplicação feita às aulas de administração. Mas vamos juntos. Bem, o que nós vamos tratar aqui, dentro da operação da função de segundo grau, é trabalhar com a função de segundo grau de receita, a função de segundo grau relacionada a custo e função de segundo grau relacionada ao lucro. Bem, posto isso, sejam A, B e C números reais, tal que A seja diferente de zero, então denominamos função quadrática toda a função na forma f de x igual a ax elevado a 2 mais bx mais c, qualquer que seja x pertencente a R. Então, todas as informações que nós traçarmos aqui nesse contexto sempre está se referindo ao conjunto dos números reais. Bem, é importante lembrar que dentro desse aspecto da formação da função, onde mostramos ali A, B e C, queremos lembrá-los de que o A, quando o A for um valor positivo, essa concavidade, ou seja, quando observarmos o nosso gráfico, o gráfico da nossa função, este sempre será com a concavidade voltada para cima. Mais ou menos isso estará acontecendo quando, deixa eu ver aqui, quando a concavidade for voltada para cima, teremos esse aspecto na função. Tá? Quando o A for menor que zero, essa concavidade será voltada para baixo. Okay? Enquanto uma é voltada para cima, a outra é voltada para baixo. Bem, sendo f de x igual a ax2 mais bx mais c, com a maior que zero, é o que acabamos de mostrar há pouco. Se formos verificarmos a função, teremos o resultado que falamos anteriormente. Pois bem, vamos imaginar neste exemplo que eu tenha uma função onde seja f de x igual a x ao quadrado menos 1. Observe que nesse caso o A é 1, o B é 0 e o C é menos 1. Correto? Bem, isso vai revelar tudo aquilo que foi falado anteriormente. Por exemplo, se A é maior que zero, logo a concavidade dessa função será voltada para cima. A maior que zero. Tá? Então, isto é algo que precisamos manter de forma clara para entendermos o desenvolvimento das funções posteriores. Bem? Entendido? Então, vamos à frente. Agora vamos observar uma função f de x igual a x2 mais bx mais c, onde o a seja menor que zero. O que vai acontecer? Se maior que zero, concavidade voltada para cima, menor que zero, concavidade voltada para baixo. Então vamos pegar esse outro exemplo. Aqui eu tenho A negativo,
menos x2 mais 1, onde o A, agora temos um A negativo, um B igual a 0 e o C igual a 1. Então, quando observamos o gráfico, nós temos agora a concavidade voltada para baixo. É assim que se faz. Tá? Então, guardem essa informação, porque ela nos será útil ao longo do nosso curso de matemática. Mas vamos agora trabalhar com os zeros da função quadrada. O que é zero da função quadrada? O zero da função é a mesma coisa que as raízes da equação. Trabalhando com um, estamos trabalhando com o outro. Mas vejamos o que vai acontecer aqui. Algumas análises do zero da função é que f de x igual a x mais b dx mais c, que é a função do grau 2, nós temos alguns aspectos nela. O primeiro é que eu posso ter ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, ou seja, esse resultado sendo positivo. Eu posso ter esse resultado sendo igual a zero, mas eu posso ter esse resultado sendo menor que zero. O que é que vai acontecer em tudo isso? Bem, para entender esse resultado, eu preciso fazer algumas aplicações. E aqui nessa fórmula discriminante, nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas quem é delta? Delta é b2 menos 4ac. Ou seja, todas as vezes que formos resolver uma questão como essa, a gente resolve logo o delta ou o discriminante para alguns. Bem, se o resultado for esse delta, esse resultado maior que zero, então teremos duas soluções de raízes diferentes. É o famoso x1 e x2, né? x1 e x2. x1 e x2. Tá? Ou seja, as raízes são distintas, são diferentes. São duas raízes diferentes. x1 diferente de x2. Se for igual a zero, as duas raízes serão iguais. Se for maior que zero, diferente. Se for igual a zero, serão iguais. E se for menor que zero, não existe raiz real. Não vai existir raiz real. Então é tudo que nós precisamos saber para resolver bem questões dessa natureza. Posto isso, vamos observar as coordenadas dos vértices. A coordenada que será x do vértice e y do vértice. Vamos estar trabalhando com essas duas ações aqui que fazem parte das coordenadas do vértice. Como que é isso? Bem, o x do vértice sempre será igual a menos b dividido por 2 vezes a. Okay? Isso é o x do vértice. Né? É aqui que nós vamos encontrar a quantidade para se ter o lucro máximo. Então já veja que já estamos entrando nos detalhes da aplicação à administração, não só administração, como economia, e entre outras ciências que se apropria das questões, né, dos modelos matemáticos para exibir. Vamos lá. Então aqui é o lucro máximo. Agora ainda tenho como encontrar o lucro máximo. Né? Ora, y do vértice é igual a menos delta mais o dividido por 4a. Então esse é o fenômeno. Mas isso pode ser representado na configuração
do gráfico exatamente assim. Ou seja, aqui você tem o menos delta sobre 4A, que é o y do vértice, ele passa aqui, ó, tá aqui no amarelo, passa aqui, y do vértice, e aqui embaixo eu tenho o x do vértice, né? Que diria até que é o ponto médio entre as raízes. Tá? Então, esse ponto que encontramos aqui, ó, ele chama de vértice, é o encontro, né, do x do vértice com o y do vértice. Isso aqui vai determinar o ponto de máximo da função, né? Até onde a função pode crescer. Ela cresce, cresce e daqui a pouco diminui. Então, são esses pontos que temos a tratar. Temos a questão para resolver. Encontre os valores de f de x igual a x2 mais 3x menos 10 para f de x igual a zero. Aqui a gente vai encontrar dois resultados, duas raízes, uma x', outra x2', e você pode encontrar usando soma e produto. É uma conta rápida e que você consegue resultado. Fica o desafio para você responder. Temos a segunda questão. Pergunta qual é a soma das coordenadas. Nós acabamos de ver, né, de uma função segundo grau definida por 2x mais 10x mais 12. Tá? Você pode inclusive fazer uma simplificação aqui. Dividir tudo por 2, ficaria x2 mais 5x mais 6. E aí ficaria mais simples encontrar o resultado. Ok. Essa questão é uma questão que nos interessa muito, até pelo formato, né? Uma indústria produz por dia X unidades de determinado produto e pode vender tudo que produziu a um preço de R$100. R$100 a unidade. Se a unidade são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a x2 mais 20x mais 700. Isso aqui é o custo total. Então, consumir 20%, fica 80% para custo. Então, vamos lá. Portanto, para que a indústria tenha um lucro diário de R$900, qual deve ser o número de unidades produzida e vendida por dia? Então, vamos ver aqui. A gente fez uma continha. E nesses cálculos vai entrar a função da receita. Receita é 100x. Tá? Nós temos a função do custo, que vimos lá, x2 mais 20x mais 700. E temos aqui ainda o lucro diário, que é de R$900. Foi dado agora aqui na questão. Então vamos lá. Uma formulazinha rápida. x2 mais 80x menos 700 igual a 90. Estamos fazendo aqui, igualando as fórmulas, a receita, igualando ao custo. Né? Porque aqui a função do custo é de 20x, mas considera 80% que falta para completar. Aqui. Então, x2 menos 700 igual a 900. Isso indica que x2 é igual a 80x menos 1600. Então, vamos utilizar o x do vértice na determinação da quantidade de produtos a serem produzidos e vendidos, visando o lucro diário de R$900. Então, vamos observar aqui, x do vértice menos b sobre a. Quem é b? 80. Quem é 2 vezes menos 1, que é a. Agora ficamos com x do vértice igual a 80 dividido por menos 2, menos 80 dividido por menos 2, que é igual a 40. A 40. Então aqui temos a função do lucro igual a receita menos o custo. O que vai ter aqui 100x
menos x2 mais 20x mais 700 é igual ao lucro, né, que é 100x, aqui estamos resolvendo, 100x menos x2 menos 20x menos 700, igual ao lucro. Então ficou com menos x2 mais 80x menos 700. Tá? Então, a empresa deverá vender, produzir a quantidade de 40 produtos, né, para serem comercializados. Ok? Queremos agradecer a todos. Até breve. Até a próxima aula.